porção que nós temos hoje, a 17ª porção, Itro, né, Jetro, abundância, vocês já leram, está ali em Êxodo 18, 1 até 20, 26, ela fala do sogro, tem o nome do sogro de Moisés. Ela recebe esse nome e, estranhamente, sendo o sogro de Moisés, inicialmente um sacerdote de Midian, sendo que naquela comunidade era uma comunidade politeísta, só que os nossos pais eles dão conta de que, vendo as maravilhas que o Eterno fez, a intenção e a maneira de reconhecimento de Jetro foi se moldando com o tempo por conta dessa relação dele com o povo de Israel. E mesmo assim, ele tendo essa característica, essa porção recebe o nome de Jetro, devido à leitura correta que o sogro de Moisés fez acerca da condição do povo e do que o povo precisava para entrar e permanecer no caminho. Para entrar e permanecer no caminho. Acesso e permanência é um problema sensível, de difícil solução, e por isso requer todo o empenho possível de todo o nosso ser. Então, acesso e permanência, ele é um problema sensível e requer de nós todo o esforço do nosso ser para que nós possamos adentrar e possamos permanecer diante do Eterno, né? Um exemplo que nós temos em relação à questão de acesso e permanência diz respeito à questão da educação. Todos sabem que nós temos, né, na educação grandes problemas históricos no nosso país, e há algum tempo que o acesso de alguns níveis de educação já foi universalizado. O que quer dizer isso? Existe vaga para todos. A dificuldade é esse jovem que entra na escola permanecer até o final da sua vida escolar, porque muitas vezes ele precisa trabalhar, ou ele não tem em casa o estímulo necessário, e acaba que essa carreira acaba no meio do caminho. Nós sabemos que isso resulta numa série de complicações na vida dessa pessoa. Então, acesso existe, mas a permanência hoje é o grande dilema que as autoridades aí têm em relação à questão da educação. A gente pode fazer um paralelo em relação a essa questão daquilo como Jetro enxergava a situação. O Eterno ele chama a atenção para a evidente fraqueza da humanidade. Hoje nós temos visto vários comentários, conhecemos pessoas, porque às vezes nós ouvimos falar, né, de um conhecido, mas hoje está muito próximo, por conta de todo o cenário que nós temos, como que as pessoas se desequilibraram, como que as pessoas se desviaram, como que as pessoas fraquejaram naquilo que elas mesmas já tinham recebido. E o que eu estou querendo dizer? Muitas pessoas que tinham recebido da parte do Eterno entendimento, tiveram acesso, como nós costumamos dizer, por meio do Rei Messias Yeshua, tiveram acesso à Torá, tiveram acesso a mandamentos. Muito embora a gente saiba que muitos ensinam contrário aos mandamentos, mas tem acesso, está disponível o conhecimento, né? A gente era para nós esperarmos uma resposta diferente frente a toda a situação que nós estamos vendo. Mas nós vemos pessoas depressivas, desesperadas, somatizando doenças em seu corpo, perdendo o cabelo. Eu recebi um relato de um comerciante aqui de Vitória, do centro de Vitória, que ele viu uma pessoa que veio de Colatina dentro de uma igreja e ela ficou travada, com o corpo totalmente travado, sentado na cadeira, ele não conseguia se mover. E a gente era para estar num ponto diferente. O Eterno exige de nós um comportamento diferente, não o desespero, mas a esperança. Não o medo, mas a firmeza diante do Eterno, com todo o cuidado, com toda a responsabilidade, mas uma firmeza, confiança diante do Eterno. E isso tem relação muito com o desprezo, né, dos nossos familiares de perto em relação à questão da permanência. Porque o acesso, como temos aprendido, Shabat após Shabat, e Yeshua, o nosso rei, ele garantiu para todos. Assim como os nossos pais ensinam que Abraão é um caminho de retorno concreto,
Ele iniciou esse caminho. O Machia, o Rei Messias, Yeshua, ele concretizou esse retorno. Ele concretizou esse caminho. De maneira que todo aquele que tem fé e um coração sincero busca ao Eterno, ele tem condição de conseguir essa esperança, essa força que vem dos céus para permanecer diante do Eterno. Então, essa é a questão que nós temos. Então, Jetro conseguiu ver algumas dificuldades em relação a isso, e aí ele interviu nessa questão. O Eterno mostra nossa fraqueza e grita nas praças, nas ruas, sobre os montes. A solução está perto e acessível a todos. Para isso nós precisamos olhar mais detidamente sobre o conselho de Jetro. O conselho de Jetro, que eu quero destacar, é aquele que está em Êxodo 18, no capítulo 20. Êxodo, capítulo 18, versículo 20. Esclareça os estatutos e ensinamentos para o povo. Mostre-lhes o caminho que devem tomar e as coisas que eles devem fazer. Esclareça os estatutos e ensinamentos para o povo. Mostre-lhes o caminho que devem tomar e as coisas que eles devem fazer. Esse foi o conselho de Jetro. Obviamente, nós sabemos que, acoplado a esse conselho, existe a sugestão de chamar outras pessoas para que pudessem julgar questões menores, e as coisas mais difíceis ficariam, com Moisés. Mas o que eu gostaria de destacar nesse ponto é que havia uma diferença entre o ponto de vista de Moisés e Jetro sobre essa situação. Moisés, de certa forma, sentia o povo elevado e preparado a ficar um dia inteiro ouvindo e aguardando o ensino e o julgamento. Moisés via o povo com a mesma capacidade que ele tinha. Os nossos pais ensinam que o povo realmente apresentava uma capacidade diferente, porque era todo envolto uma situação da presença do Eterno, dos mandamentos e todas essas questões. E o povo realmente se sentia motivado, se sentia com uma injeção de motivação, de alegria, de esclarecimento e felicidade. Isso acontecia diante do povo. Mas a questão que fica é, será que na ausência da presença de Moisés, será que o povo permanecia nessa mesma condição de esclarecimento, de motivação? Nossos pais ensinam que o povo sentia-se elevado diante de Moisés. E quando ouvia o seu mestre falar, era como o próprio Elohim falava. No entanto, o povo, apesar de ter acesso, de ter o interesse nesse acesso, não demonstrava a permanência nessa elevação. Essa é a questão, esse foi o ponto que motivou Jetro a fazer essa intervenção. Ele teve a agudeza de espírito, a perspicácia, para perceber que havia todo tipo de gente naquele povo, dos mais elevados aos menos elevados, e que o que o povo precisava era ensino. O que o povo precisava era ensino. Esclareça os estatutos e ensinamentos para o povo. Mostre-lhes o caminho que deve tomar e as coisas que eles devem fazer. O contexto disso está ali a partir do versículo 13. Vamos ver o contexto dessa questão ali a partir do versículo 13. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Um dia, né? Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Elohim. Quanto tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Elohim e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo,
porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Elohim será contigo. Se tu pelo povo diante de Elohims, e leva tu as causas a Elohims, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Aqui é acesso e permanência. Ele falou claramente o caminho. O caminho em que devem andar. Eles devem acessar esse caminho, mas não só acessar, devem permanecer. Fazer a obra. Ali, vamos lá. Versículo 20. E a obra que devem fazer. Então é um serviço. A permanência implica trabalho, implica esforço. Por isso que foi falado, é necessária a aplicação de todo o ser para a permanência. É como se o trabalho inicial já tivesse sido feito. É como não é realmente isso. O trabalho inicial foi feito. O nosso rei Messias fez o trabalho inicial. Mas é o que a gente tem aprendido, Shabat após Shabat. Isso consiste num trabalho inicial. Ali, Léo Gama já ensinou várias vezes, falando de Atos 15, que fala que a Torá de Moisés já é ensinada Shabat após Shabat na sinagoga. Porque todo Shabat, como a pastora já ensinou, é uma esperança de retorno. Você pode abandonar um mau pensamento, um mau procedimento, agregando a si, por meio da consciência, por meio das emoções, por meio da porção espiritual da fé, agregando porções da palavra a si, mudando o procedimento. Isso é um trabalho constante para a permanência. E não adianta. Essa semana eu fiz esse comentário com uma pessoa dizendo: é necessário que você se coloque diante do Eterno em agradecimento e reconhecimento pelo que Ele fez a você. Por quê? Assim como diz ali nos Salmos, nós não podemos remir a vida de ninguém, porque é muito caro, o nosso recurso se esgotaria antes. Nós não podemos nem clamar pela vida de um terceiro. O que nós fazemos diante do Eterno é pedir pela misericórdia do Eterno. A gente ora, intenciona a pessoa, coloca os idosos, os enfermos, quem até a gente não conhece, como retorna, vive orando, quem não tem ninguém que ore por eles. Tudo isso nós podemos fazer. Mas aquela pessoa que é a mais interessada é ela que vai ter que se colocar diante do Eterno para fazer esse relacionamento, para que assim ele possa iniciar esse acesso e trabalhar a sua permanência. E o agradecimento é um desses elementos da permanência. Ou seja, se eu estou orando e clamando pela minha vida, eu tenho que agradecer ao Eterno pela minha vida. Nessa mesma oportunidade, falando a essa pessoa, eu disse, a salvação, ela não é no atacado. Estou indo na casa, ou estou orando junto com um grupo de pessoas, e todas elas, porque elas são muito boas, vão ser salvas, mesmo que eu tenha algum pecado aqui e ali que eu não confessei. Não é assim. A salvação, ela é individual. Ela é no varejo, ela é individual. Cada um precisa clamar pela sua vida e cada um precisa agradecer e prestar contas diante do Eterno pelos benefícios que o Eterno fez. Essa é a questão da permanência. Esse é o elemento central da permanência. E ali no versículo 23, Jetro ainda fala: agora consulte a Elohim sobre essa sugestão. E se Elohim consentir e você fizer isso, você será capaz de continuar firme, e também toda a nação alcançará seu objetivo em paz. Ensinados da Torá, ensinados do mandamento, eu consigo acalmar os problemas, diminuir
as questões judiciais entre irmãos, porque a situação que mais pesava aqui era quando eu tinha um problema com Leomar e me colocava diante do Eterno para resolver, ou diante de Moisés para resolver. Só que a fila era grande, porque nós vivíamos em desavenças, em problemas interpessoais, de entendimento, né? Todas essas questões ali. Agora, se eu tenho consciência dos mandamentos, se eu sou forjado na Torá, uma mente cativa no Eterno, esse meu comportamento ele precisa passar a ser diferente. Eu vou assimilar uma ofensa, eu vou relevar uma situação, eu não vou ofender o próximo, eu não vou ofender o meu irmão, eu vou dar um bom exemplo, eu vou ser longânimo, porque um dos segredos da permanência é o que a gente chama de paciência elástica de Adonai. Porque se o Eterno nos tratasse como nós tratamos os nossos próprios irmãos, a gente já tinha morrido. Mas o Eterno tem uma paciência elástica para conosco. Nós acertamos num ponto, erramos no outro, caímos, pedimos perdão, nos erguemos novamente por conta da palavra e assim nós vamos seguindo. Agora, a permanência é responsabilidade individual. E nós não podemos dizer que não temos recebido mandamentos e palavra para termos condições de permanecer diante do Eterno. Nós temos recebido mandamentos e palavras para permanecer diante do Eterno. O interesse do Eterno é que tenhamos um relacionamento com Ele. Por isso, Ele nos deu a Torá para ser luz para o caminho, para o acesso e a permanência nesse caminho. E isso o Eterno vem nos falando, já tem umas 2 semanas ou mais, que Ele fala lá em Levítico, no capítulo 26, que Ele fala da previdência, é uma previdência. E quando a gente vai entrar em Levítico 26, a previdência que o Eterno fala é o mandamento. A previdência que o Eterno traz para nós é exatamente o mandamento. Olha ali no capítulo 26 de Levítico, no versículo 3. Se andares nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará a sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, olha o relacionamento, olha com o interesse do Eterno de ter um relacionamento, e para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Olha o interesse do Eterno em relação ao relacionamento. Não pode ser um interesse unilateral, porque o Eterno vai permanecer com esse interesse. Diferente de nós, o Eterno permanece no contrato, permanece fiel. Nós que fraquejamos, olha o que Ele quer fazer. E comereis a colheita velha há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova, de tanto que Ele vai abençoar. E poreis o meu tabernáculo, ali, poreis o meu tabernáculo, a minha presença no seio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Elohims, e vós me sereis por povo. Olha o mesmo relacionamento que o Eterno mantinha com Adão e Eva. Andarei no meio de vós. Olha o relacionamento, o interesse, a proximidade.
Eu sou o Eterno, vosso Elohim, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos, ou seja, orgulhosos de ter um relacionamento com o Eterno, com interesse e com vontade de permanecer diante do Eterno. Ali o Eterno fala sobre previdência. Previdência, né, no dicionário, é a faculdade ou ação de prever. A precaução, a cautela, ou seja, é um cuidado. Quando nós levamos para a ideia da previdência social, é o conjunto de instituições ou de medidas de proteção e assistência aos cidadãos em caso de doença, desemprego e aposentação. Ou seja, o que o Eterno está falando aqui? Ele está falando, obviamente, para todos. Mas será que essa palavra aqui tem uma relação mais forte, mais pesada a nós que estamos aprendendo a Torá nesse exato momento? Aqueles que são neófitos, os novos na fé, que estão se aproximando do Eterno nesse momento, considerando o Eterno como o único Elohim, Criador dos céus e da terra, e Yeshua como o Rei Messias, não como um Deus. Será que ele está chamando a atenção para esse relacionamento dessa pessoa? Será que ele está chamando a atenção para esses detalhes? Porque é uma previdência, é uma cautela. No âmbito da aposentadoria, são recursos que nós depositamos mês a mês, ano a ano, para que nós possamos sacar num período em que nós não teremos mais forças para trabalhar. E nós vivemos uma vida corrida, com muitas tarefas, atarefada, né? Com muitos objetivos, desde muito pequenos, né? Vamos fazer o curso superior tal, vamos fazer a carreira tal. Tudo isso é importante e necessário, não temos sombra de dúvida. Mas deixa o Shabat de lado um pouquinho para eu investir na minha carreira, porque agora é o momento. Exatamente no momento em que você tem força, em que você tem tempo, em que você deveria estar aprendendo Torá, investindo nessa permanência, você está gastando seu tempo com outros interesses que são legítimos, mas está rivalizando esses interesses, colocando de certa forma até num grau elevado. E nós aqui estamos ensinando que no mesmo colocar essa preocupação secular no mesmo nível da preocupação do relacionamento com o Eterno já é um erro. Se colocar elevado é um erro mais grave. Porque eu preciso fazer todos esses movimentos físicos, todas essas ações, e aí a gente está falando sobre carreira, mas não é um casamento. Eu amo aquele homem, eu amo tanto aquela mulher, ela é tão bonita, mas será que esse é o casamento mesmo para você? Porque tudo isso está na mesa. Isso tudo é investimento, é uma previdência. Depois que casou, você vai ter filhos com essa pessoa, vai constituir família. E aí nós vamos ver, a pessoa de repente não era tão interessante como se aparentava. Olha o dilema que nós temos. É uma discussão, é um debate. Hoje a gente está debatendo por tudo, somos experts em todas as coisas e tal, e brigamos e discutimos, e o outro está errado e tal. Se pudéssemos, até passávamos nossos carros por cima uns dos outros, porque, de certa forma, a gente tem o conhecimento correto das coisas. É isso que a gente sempre pensa de nós mesmos. Será que esse é o investimento que o Eterno requer de nós? Para a permanência diante do Eterno? Essa é a questão que fica. Porque se é nisso que nós estamos investindo, é nessa conta que nós vamos colher. Se é na intolerância, vai ser na falta de respeito, na falta de tolerância, na falta de amor, na falta de paciência. E lembra, o Eterno conosco tem uma paciência elástica. Mas nós muito, em relação aos nossos irmãos, ou quem de repente não é irmão, mas é um colega do trabalho, da rua, está na internet, não sei, não temos essa paciência elástica. Nós queremos realmente passar o carro por cima. Fala aí no microfone, por favor.
Você nos faz lembrar, você despertou em nós nessa manhã muitos sentimentos referentes a essa palavra de acessibilidade e permanência, né? Aí você me faz lembrar Isaías capítulo 30. Ele fala sobre isso. Na hora que você começou a explicar, veio à minha mente Isaías capítulo 30, porque Isaías ali no capítulo 30, no verso 21, ele diz assim: quer te desvie para a direita, quer te desvie para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, permanecei com ele, né? E Yeshua depois lá na frente vai falar: eu sou o caminho. Sim. A questão da permanência é importante, mas a sensibilidade que você falou aí da acessibilidade, depois você entra na questão da previdência, e a previdência ela vai tratar de um cunho social. Sim. Né? E hoje a acessibilidade é o apogeu dos governos para que eu possa ter acesso a todas as coisas. As pessoas que não têm quem ore por eles, que não têm quem olhe por eles, possam ter acesso. E o governo vai exigir isso de mim, de você, das organizações. Então, quando você fala que nós temos a necessidade de acessar, né, a obrigação nossa de acessar e dar acesso. Isso. Ele é muito sensível, por quê? Porque qualquer pessoa pode impedir você de acessar. E quando qualquer pessoa pode, por isso que ele vem assim: olha, este é o caminho, andai por ele, permaneça no caminho, porque muitos virão impedir a acessibilidade, ou aqueles que tiverem acesso, muitos virão para impedir que você permaneça, né? Em nossas mãos está um instrumento, desculpa a palavra instrumento, mas é assim que eu vejo, que o Eterno colocou e confiou em nós, que se chama Associação LFB. Ela vai tratar da questão social, do seguro social meu e seu, porque ele vai dar acessibilidade a mim de praticar uma tzedakah e aqueles que estão sendo beneficiados a se beneficiar do acesso, que também terá. Quando vem alguém e impede o acesso daquela pessoa ou a permanência, ela está indo contra esse seguro social que você está nos ensinando. Exatamente. Então desperta em nós um cuidado, uma sensibilidade que você falou muito grande. Não, e eu louvo ao Eterno pela sua palavra, que quando a gente vem para cá, a gente faz um monte de anotação, só que a gente fica pensando no tempo, né, e vai tirando. Um dos elementos que já tinha anotado sobre isso é que quando nós não participamos do serviço, isso é um pensamento judaico, nós negamos a Torá, nós damos um passo para a destruição da Torá. Aquele Salmo 2 que fala que os reis da terra se levantam contra os mandamentos do Eterno, nós nos unimos aos reis da terra quando o Eterno nos dá o acesso, garante a acessibilidade, e nós não queremos entrar, e muitas vezes nós impedimos a entrada ou a permanência dos outros. Léo. Só um segundo, pastor. E não participar, por quê? Se estamos todos no movimento, casa, associação, e não participar de maneira intencional, tipo, eu não quero fazer parte, principalmente por conta de desejos próprios, individuais, isso é destruição à Torá. No mesmo nível que o Salmo 2. É destruição, porque nega a Torá. Léo, licença só um pouquinho. Atos capítulo 10 vai falar dessa acessibilidade com toda a grandeza da palavra do Eterno. É com a questão de um gentio chamado Cornélio, que precisava ter acessibilidade à Torá, e tinha um judeu chamado Pedro, que não o dava por causa da sua tradição. Isso. E o Espírito teve que intervir. Olha aqui. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso, temente a Elohim com toda a sua casa, o qual fazia muitas tzedakás. Isso aí. Ao povo, e de contínuo orava a Elohim. Ele praticava a Torá sem saber que ele estava praticando Torá. Ele é um romano, um gentio. Este, quase à hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Elohim que se dirigia para ele e dizia: Cornélio.
Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas tsedacás têm subido para a memória diante de Elohim. Agora envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com Simão, o curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Podemos entender que esse homem era um cidadão romano muito poderoso, influente no governo romano e que se encontrava em Jerusalém a serviço. Igual Jetro também. Hein? Grande, né? Igual Jetro também Jetro. grande, isso. Grande, igual Jetro. Isso. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia com um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Elohim purificou. Yeshua já havia vindo, o Messias anunciado pela Haftará, o menino vos nascerá, não é, de uma virgem, para Acás, descendência legítima de Davi, estava impiamente em pecado. Acás é o representante do mundo cristão em pecado contra Adonai por não querer Torá. É Acás, descendente legítimo. E o tabernáculo caído precisa ser levantado. Nós não podemos proibi-los de ter acesso. Nenhum nem outro. Aqui. O judeu então vai fazer isto aconteceu 3 vezes, versículo 16. Então o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estais aqui? Eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Elohim, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu. No dia seguinte, Pedro foi com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. No dia imediato, chegaram a Cesareia. Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e achou muitos que ali se achavam ajuntado. Disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Olha o acesso que estava proibido pela tradição judaica. Mas Elohim mostrou-me que a nenhum homem chame como imundo, comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer a palavra do Espírito Santo. Perguntou: por que razão mandaste chamar-me? Respondeu Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. De repente, diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas tsedacás estão em memória diante de Elohim. Envia a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar.
Imediatamente mandei chamar-te, e bem fizessem em vir. Agora estamos todos presentes diante de Elohim, para ouvir tudo o que te foi ordenado pelo Eterno. Amém. O ensinador da Torá, que não queria dar acesso ao gentio, que já tinha sido dado por Elohim, todo excesso de tradição impedirá o acesso. Ele não existe mais, nós estamos em outra época, em outros tempos. Outra necessidade. Outra necessidade. A hora sexta é a Minhá. Exatamente. E isso traz para nós, esse exemplo, né, que a pastora trouxe agora, traz para nós uma questão de responsabilidade individual extremamente elevada. A hora sexta ser a Minhá, ela traz um detalhe sublime, de extrema importância. Se nós nos detivermos a Números, né, 28, nós vamos ver claramente que Arvit e Shaharit são mandamentos claros e específicos colocados lá. A Minhá, ela é no meio do dia. Você tem que obrigatoriamente parar, é o mais alto sol, onde você está mais acordado, mas no meio da sua atividade você precisa interromper todas as suas atividades para fazer esse sacrifício de paz diante do Eterno. É um sacrifício dedicado diante do Eterno, é para além do mandamento. Há muito tempo nós somos acusados de só ficarmos ensinando os mandamentos. O Eterno está nos ensinando além dos mandamentos. Não basta apenas cumprir os mandamentos, tem que ir além, porque mandamento é obrigação. Um coração grato, agradecido, que reconhece a grandeza do Eterno, vai além do que é a obrigação. Vai muito além do que é a obrigação, e é esse exemplo que deu aqui. Mas aí coloca nós no meio desse contexto em relação a acessar, permitir acesso e permitir a permanência e permanecer. Porque para você garantir a sua permanência, você precisa de alguns elementos. A única forma de nos precaver, ou seja, da cautela, da previdência que a Torá nos traz, como nós acabamos de compreender, que é ter os mandamentos e ir além dos mandamentos, um ato de agradecimento. A paciência do Eterno não é elástica em relação a nós. Ou seja, pelos nossos pecados, nós já deveríamos ter sido consumidos, mas ainda não fomos. Temos que ter esse além do mandamento para servir ao Eterno em ato de justiça, fazer de tzedakah assim como Cornélio fez, ou seja, devolver a outros que não tem ninguém que ore por eles, que não tem ninguém para fazer por eles, para que nós possamos dar esse acesso e garantir que mais pessoas entrem nesse rebanho. Então, a única forma de nos precaver do mal deste mundo é termos uma consciência forjada na Torá. Não é negar ciência, pensamento, inteligência, raciocínio. É você submeter tudo isso à Torá, à forja da Torá. Porque o homem sozinho, sem Torá, ele viaja. Ele pensa uma série de coisas, ele acredita numa série de coisas, ele se vincula a uma série de coisas, mas a mente cativa no mandamento, naquele serviço, naquelas ações diárias, semanais, mensais, faz com que esse raciocínio dele, a leitura de mundo dele, se converta em relação à Torá. Ele vai ler o mundo e vai perceber o mundo a partir da Torá. A finalidade do mandamento é um amor de um coração puro e uma boa consciência, um bom raciocínio, um bom pensamento e uma boa fé não fingida. Uma fé não fingida. Ela não está apegada a algum tipo de interesse. Vou ficar aqui, porque se um meteoro cair na casa aqui do lado, eu estou salvo. Não é assim. Voa um rastilho do meteoro na sua testa desse jeito. Não tem lugar de segurança fora do Eterno. Não tem lugar de segurança longe da Torá. O homem faz para si a sua própria segurança, mas nós sabemos, isso passa. Passa com o tempo, mas a palavra do Eterno é eterna. Isso foi 1 Timóteo 1,5, né? A finalidade do mandamento é um amor de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé não fingida, não interesseira.
Um ser tratado nos mandamentos e num relacionamento sério com Adonai é possuidor de pureza e de boa consciência. Não podemos desprezar o lugar do pensamento, mas sim submeter a nossa mente ao ensino. Isso a gente consegue visualizar, além do exemplo ótimo que foi dado aqui de Atos, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, desculpa, acho que capítulo 10, 2 Coríntios 10, isso mesmo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 6, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Elohim para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos, tudo aquilo que é de fora, todo pensamento humano, sim, de fora, que não está submetido à Torá, argumentos, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Elohim. Tem endereço certo os elementos que precisam ser resistidos, para que garantamos a permanência. E levando cativo todo o entendimento à obediência do Messias. Levando cativo tudo que o Messias fez, nós temos que ter a nossa mente presa no Messias, para que assim fiquemos também presos nesse procedimento dentro da Torá. Para que tenhamos a oportunidade de ler as situações, de ler o momento, para que não tenhamos doenças psicológicas, depressões, fiquemos aprisionados dentro de casa, com o cabelo caindo, travados numa cadeira. Isso está acontecendo, e muitos com pessoas que têm a palavra, que são ensinadas, mas são ensinadas negando mandamentos. Como que vai ser ensinado com mandamento e vai permanecer? Como ensina que os mandamentos não precisam ser obedecidos e vão permanecer? Eles têm acesso, têm interesse no acesso, mas ficam patinando porque não conseguem permanecer. Essa é a situação que nós temos. Por isso que nós esperávamos uma resposta de um jeito, mas a gente está vendo que a falta de relacionamento com o Eterno, pela negação dos mandamentos, tem feito com que as pessoas tenham sido roubadas desse relacionamento e dessa permanência. É uma situação de cuidado. E aí a gente está vendo, olha a necessidade de não só cumprirmos com nossas responsabilidades sobre o mandamento, que é a obrigação, mas ir além disso, para aquilo que sobeja dessa obrigação. É um passo ainda adiante. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olha a situação. Se eu pego só a primeira parte do versículo, parece que eu tenho que passar com o meu carro em cima de quem não obedece à Torá, não obedece mandamentos, não obedece à palavra. Mas não, a vingança da desobediência vai ser cumprida na nossa obediência. Então, quanto mais acesso nós garantirmos, menos pessoas resistentes à Torá e mais obediência haverá. E a desobediência será vencida. Com o quê? Paciência, com amor, com atenção, com serviço, como Cornélio fez. Serviço, serviço, serviço. Serviço sobre serviço. A perda de tempo com discussões, com genealogias, com isso, com aquilo. Nunca vou me esquecer dos nossos almoços aqui, quando um visitante falou comigo que ele ficou estarrecido quando eu falei que os judeus creem no Messias. Não, mas eles não creem no Messias. Eu falei, claro, todos os judeus creem no Messias. Não, mas não creem não, os ortodoxos, não, todos creem no Messias. Aí eu chamei a atenção para isso, todos creem no Messias. Todos nós, povo do Eterno, cremos no Messias. Aí eu perguntei para ele, para que eu tenho que me apegar num elemento que ainda por um tempo é diferença entre mim e eles, para fazer discussão? Eu tenho que me juntar em serviço, proclamar mandamento, fazer de sedacá.
e abrir o acesso a quem quiser, não ficar discutindo coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum. Pois se existe uma barreira, ela é espiritual e ela é um tempo. E é um tempo de misericórdia para nós, né? É o entendimento que a gente tem chegado. Quando todos entrarmos nessa marcha cadenciada, lembra ano passado que nós orávamos com a marcha cadenciada, né? Agradecedor de sacrifícios, gratificador, né, de sacrifício, uma marcha cadenciada. Quando todos entrarmos nessa marcha cadenciada, teremos a consciência equilibrada. Consciência equilibrada. Chegaremos ao equilíbrio nas nossas emoções. E aí a emoção do homem só se controla, só se tem com controle. É controle proposital, porque a nossa cabeça vai para o pecado. Nossa emoção vai para o pecado. Os judeus ensinam que os serviços de oração, Arvit, Shaharit, Minha, eles são um momento propício para você se derramar diante do Eterno. As suas emoções, é o relacionamento, são as suas emoções, você vai se abrir. Sou fraco, estou pensando isso contra meu irmão. É honestidade. Estou fazendo isso de errado, estou pecando aqui, aqui, aqui. É honestidade, porque ele vê. Esse é o caminho para o retorno. Faz esse relacionamento. Um coração sincero e contrito, ele não rejeitará. Ah, mas é difícil, tem esse pecado aqui que eu não consigo largar. Fala diante do Eterno. Eu estou pecando aqui e aqui. Não desiste, não desiste. É esse relacionamento que vai garantir o seu retorno. Se você não clamar pela sua vida, eu não posso clamar por você. Se eu não clamar pela minha vida, você não pode clamar por mim. Não adianta, não adianta. Porque nós temos que ser os principais interessados na nossa salvação. Agora, esse equilíbrio da emoção só vem por controle. Então a gente vê as situações, não fica com medo? Fica, mas só a confiança, só a fé, só a permanência nos mandamentos é que vai garantir esse equilíbrio nas nossas emoções. Quando eu chegar diante do Eterno e chorar diante dele, somos fracos, pecamos. Não deixe que esse teto caia sobre nossa cabeça porque nós pecamos e temos inimizade uns com os outros. Porque o Senhor colocou essa casa no meio dessa cidade para fazer conhecido o seu nome, não para fazer conhecido o nosso nome. E se nós formos punidos de todo pela nossa dureza de coração, e aí o povo vai dizer lá, eles pregavam o nome do Eterno, e a casa caiu. Então o Eterno, pelo amor dele mesmo, tem que ter misericórdia de nós. Agora nós temos que ter misericórdia de nós. Se pensávamos o mal, deixar de pensar o mal. Se fazíamos o mal, deixar de fazer o mal. Exercício. E começa na oração. Ah, eu consigo fazer em casa, consigo fazer aqui, mas a minha não dá? Faz, vai para o banheiro no seu trabalho. Quantas vezes numa situação de complicação no trabalho, eu já não fui para o banheiro ficar lá orando, porque não tinha outro lugar, porque era o lugar que eu tinha para fazer uma oração, porque às vezes a situação aperta, e aperta mesmo. Então a gente precisa acreditar que faz diferença esse relacionamento com Ele. Então esse equilíbrio só é possível pela fé, pela adesão à vontade do Eterno e uma caminhada de pleno relacionamento com Adonai. Aí a desobediência será vingada. Não é esse o caminho que nós devemos seguir. Mas aí Jetro, ele vem a essa situação, ele via, como a gente marcou, com uma maneira diferente. Por quê? Porque o povo ele tem uma tendência ao desequilíbrio. Nós temos uma tendência ao desequilíbrio. Diz a Torá que o povo não podia suportar a presença de Adonai. É meio contraditório, dá um ruído, né, no nosso ouvido essa questão. Isso está lá na nossa porção, em Êxodo 20. Vamos voltar lá, Êxodo 20, 18. Aí assim a gente pode mistificar essa situação. Porque era o fogo, porque era o peso, porque a presença. Não, a gente não aguenta por causa de nós. A gente não aguenta por nossa causa. A Torá vai desvendar isso para a gente. Êxodo 20, 18.
E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da trombeta, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Elohim conosco, para que não morramos. Os nossos pais entendem isso como uma boa fala por conta da questão do ensino, mas tem algo mais profundo aí para a gente ver. E disse Moisés ao povo, olha a instrução: não temais, Elohim veio para vos provar. Moisés já tinha discernido completamente a situação. E olha como o comentário que eu fiz, né? Moisés via o povo de um jeito, Jetro via o povo de outro. Moisés conseguia ver a elevação do povo diante do Eterno. Então ele esperava que o povo tivesse um comportamento diferente, assim como nós, nesse período tão difícil, esperamos que aqueles que têm a palavra tenham um comportamento diferente, mas não vimos isso. Não temais, Elohim veio para provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Era um momento de apurar, de depuração, de fortalecer o povo. Mas o povo recuou. Moisés ele tentou animar o povo. Lá em Hebreus, no capítulo 12, vamos lá. Hebreus 12, no capítulo 20. Desculpa, 12, no versículo 20. O autor aqui de Hebreus, ele expõe o povo, ele destaca uma incompatibilidade. Hebreus 12, versículo 20: porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Não podia suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado com um cajado, ou com um dardo. Ou seja, você tem um mandamento e você tem a punição. Não suportava o mandamento. Não suportava o mandamento. É igual aos nossos dias. Quando nós esperamos que nós, que nos dizemos povo de Adonai, diante de um aperto, ninguém está correndo atrás de ninguém para matar ainda. Mas diante de um aperto, nós esperamos um tipo de conduta, um tipo de comportamento, mas nós não aceitamos os mandamentos. Ficamos com medo, ou somatizamos. E isso eu falei, a gente já falou aqui várias vezes, não é por sair de casa ou ficar em casa. Você vem para cá, você vai para o trabalho, vai para o lugar e ainda assim está somatizando doença. Por quê? Porque é interior. Ele falou: eu vou lá no interior do seu coração. Por quê? Porque não suporta o mandamento, não suporta o limite. Você não vai tocar no monte. Por quê? Porque não vai. Não vai. Você vai esperar no seu lugar e vai continuar trabalhando, mas não suporta o mandamento. Hebreus escancara a situação. E a Torá é doce, a Torá é muito doce. A gente consegue ver graça, consegue ver dureza, mas ela é muito doce, porque essa situação se revela mais claramente lá em Deuteronômio, lá no capítulo 5. Muito doce, porque ela revela para nós, e é uma oportunidade para que nós não caiamos nessa armadilha. Deuteronômio 5, no versículo 22, Deuteronômio 5, no versículo 22, até o 33. Essas palavras falou o Eterno a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Eterno, nosso Elohim, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Olha o detalhe: hoje vimos que Elohim fala com o homem, e que este permanece vivo. Não tem aquela história que a gente vê aí nos noticiários, produzir prova contra si mesmo? É isso aqui, ó. Eles produziram provas contra eles, eles falaram que eles viram que o Eterno fala e a gente continua vivo. Mas lá, no outro texto, a gente viu, não, porque o fogo e tal. E Hebreus deixa claro, porque rejeitam a Torá.
É isso aí, exatamente. E não pereceu. Por quê? O Eterno tem uma paciência elástica, ele tinha e tem, né, responsabilidades para esse povo. Se ele consumisse o povo totalmente, não ia conseguir fazer, o povo não ia conseguir fazer o que era necessário. Então, olha só, produziu prova contra si mesmo. Hoje vimos que Elohim fala com o homem e que este permanece vivo. Olha só a continuação. Agora, pois, por que morreríamos? Aí que o Leomar acabou de falar aqui, ó. Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Eterno, nosso Elohim, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz de Elohim vivente, falando no meio do fogo, como nós, e ficou vivo? O próprio Moisés? É o exemplo, ele viu desde a sarça, ele vê o Eterno falando e está vivo. Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Eterno nosso Elohim, e tu nos dirás tudo o que te disser o Eterno nosso Elohim, e o ouviremos e o cumpriremos. Aí eu faço a mesma observação que a gente fez lá. Os nossos pais dizem que isso é um bom conselho, porque coloca elevado o ensino da Torá. É elevado o ensino da Torá, porque é pelo ensino da Torá que eu vou ter o meu raciocínio organizado, ou submetido à Torá, o pensamento, a ciência, tudo, debaixo da Torá, para que eu possa controlar as minhas emoções e tenha um equilíbrio diante do Eterno. Não fique doente dentro de casa, ou doente no trabalho, ou doente na congregação, ou doente seja lá onde for. Versículo 28. Ouvindo, pois, o Eterno a voz das vossas palavras, quando me faláveis, o Eterno me disse: eu ouvi a voz das palavras desse povo, que eles me disseram. Em tudo falaram bem. Colocaram um ensino, um status, né, extremamente elevado, porque sem o ensino você não aprende fé, você não avança, não aprende o mandamento, não aprende a Torá, não aprende o bom pensamento, o bom procedimento, a boa consciência. Tudo está preso, é um gargalo. Tudo está preso ali. Se não tem o ensino, as outras coisas não conseguem. Por isso a gente vê grandes cientistas, grandes filósofos, grandes médicos, doutores, todas essas coisas, com muito conhecimento, mas assim, com pouca contribuição para a vida. Faz uma contribuição temporária, igual Noé, uma contribuição temporária, mas uma coisa duradoura a gente não vê, é transitória. Versículo 29. Aí que o Eterno revela de maneira doce essa questão. Olha o que ele falou. Eu ouvi as palavras desse povo, no versículo 28, que eles me disseram: em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração. Olha como ele revela a situação. A palavra que o homem usa, que o Eterno acabou de falar que é boa, não era igual ao coração deles. A palavra que o homem usa, que era uma boa palavra, não era igual ao coração deles. O Eterno clama pelo povo: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes: tornai-vos as vossas tendas. Vocês não suportam. Por quê? Porque vocês rejeitam o mandamento. Precisa do ensino. Tu, porém, fica-te aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar, para que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Eterno vosso Elohim. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Eterno vosso Elohim, para que vivais e bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então aqui o Eterno deixa claro a permanência, uma responsabilidade nossa, que temos que querer essa permanência. Temos que trabalhar essa permanência. E é exatamente esse o elemento aqui que o Eterno nos dá.
a fé frágil, interesseira, a fé mista, a idolatria escondida, a intenção de um ser apodrecido e não tratado, mesmo com talite, mesmo com cobertura de cabeça, com diploma, com fardamento, com terno, com títulos, com toda a aparência de autoridade, representa a rejeição do ensino. A fé frágil e interesseira, a fé mista e a idolatria escondida, a intenção errada do coração, que o Eterno disse que quer saber da nossa intenção, representa uma rejeição do ensino, é matar a Torá. Num pequeno detalhe até um detalhe maior. São elementos que impedem um relacionamento com o Eterno. Por isso ele lamenta quando usamos de palavras para deixar de avançar nesse relacionamento com ele. O Eterno fala: quem dera se esse povo que tem um ensino e fala a palavra correta tivesse isso no coração, tivesse uma intenção do coração aprovável nesse sentido. E aí então nós precisamos a busca do equilíbrio, que é em linha com a palavra de Atos que a pastora trouxe lá meu Deus, como é a palavra? Vou achar aqui, peraí. Filipenses, no capítulo 3. Que eu marquei outro lugar aqui. Filipenses, no capítulo 3. A busca desse equilíbrio com a mente cativa na palavra, para que tenhamos uma consciência boa, um raciocínio equilibrado, submetido à Torá, e assim possamos controlar as nossas emoções e não sermos testemunho de como se fossem povos nas nações, sem a Torá do Eterno. A gente encontra lá em Atos, no capítulo 10, que a pastora ensinou, onde a gente vê o trabalho, um coração contrito, a tzedakah, o serviço social. Nós vemos também um exemplo aqui, e lá um exemplo com Paulo, com Pedro. Nós vemos aqui o exemplo com Paulo agora. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Eterno. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. A gente não é acusado o tempo inteiro, a gente só ensina arrependimento de pecados, mandamento. Aí Paulo está no mesmo dilema. Ele já começa o capítulo falando, eu vou repetir, não me aborreço de escrever as mesmas coisas, porque é isso que tem que aprender. É a segurança, é a previdência, é a segurança, a cautela. Versículo 2: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da falsa circuncisão, que é exatamente Deuteronômio 5, a pessoa fala certo, mas o coração não está circunciso. E aqui, como ele fala, igual Jeremias, do coração que não é circunciso, ele não está colocando só os homens, ele está colocando todos. Que coração circunciso é a responsabilidade de todos, de ter o acesso e permanência para o coração ficar circunciso. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Elohim em espírito, e nos gloriamos em Yeshua HaMashiach e não confiamos na carne. Aqui, em espírito, é com integridade, com profundidade, com peso. É integridade, é inteiro. Eu falo e o meu coração está cheio daquilo que eu falo. É integridade. Versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, servo de servos. Segundo a Torá, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da comunidade. Segundo a justiça que há na Torá, irrepreensível. Olha só, segundo a justiça que há na Torá, irrepreensível, mas sem a boa consciência, sem aquela integridade, porque ele tinha ações que não era de paciência, não era de amor, quando ele estava agindo em nome da Torá. Ou seja, ele falava, ensinava uma coisa, mas o procedimento dele era outro. Ele não era íntegro. O coração e a boca falando diferente. Mesma situação de Deuteronômio 5 que acabamos de ler.
Exatamente, Mateus 23. Ou seja, esse serviço que ele estava fazendo, sendo judeus, hebreu de hebreus, não apresentava a integridade que era necessário para dar acesso a muitos. Pelo contrário, ele servia de barreira. Ele servia de barreira, pedra de tropeço. Mas o que para mim era ganho, ou seja, aquele procedimento, aquela tradição que para mim era ganho, aquele serviço, aquele trabalho, reputei-o por perda no Mashiach, no Messias. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento. Aí, ó, a Torá, a excelência do conhecimento. Aí ele está falando do racional da Torá, de conhecer a Torá. Está falando do racional, está falando da ciência dele. De Yeshua HaMashiach, meu Adon. Que nesse caso já era uma interpretação, já era um entendimento, já era uma vivência de Torá que vinha superar a diferença entre a fala e o coração. Era a integridade, era a união de todas essas coisas, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, todo aquele serviço que ele fazia antes, para que possa ganhar ao Mashiach. Então, todo aquele serviço que ele fazia em nome da Torá, mas sem paciência, sem amor, sem clareza, ele não era um ser íntegro, integral, ele deixou esse serviço que ele fazia de lado. Em nenhum momento a Torá ficou de lado, em nenhum momento os mandamentos. Ele teve uma formação, completou a sua formação, ele debutou. Ele, hebreu dos hebreus, Paulo, grande ensinado, ele debutou por meio do Messias, integralizou o seu ser com o ensino do Rabi Yeshua, pondo seu conhecimento, sua ciência, sua sabedoria a serviço da vontade do Eterno expressa na Torá. Aprender a viver com boa consciência, coração puro e uma fé não fingida, pois deixou de praticar a Torá segundo os seus próprios interesses, os seus próprios desejos. Por que seus próprios interesses? Porque o raciocínio dele estava voltado para uma tradição humana. O desejo dele estava voltado para uma questão, as emoções dele desequilibrada para uma ostentação de uma religião, de paz, de pessoas, de escolas, de doutrinas humanas. E aqui ele deixa tudo isso, todo esse serviço, ele deixa em favor do conhecimento, do reconhecimento do que o Messias fez por ele. Aqui ele debutou, então ele deixou os seus interesses, o seu conhecimento e abraçou o conhecimento da Torá verdadeiro que veio dos céus. Aí ele consegue a plenitude, aí ele consegue a permanência para encostar no monte, para subir no monte, e não precisa temer, ele vai conseguir ouvir face a face o Eterno. Pois deixou de praticar a Torá segundo os seus próprios interesses, passou a viver um relacionamento maduro com Adonai, não de criança, não só naquela aproximação do acesso, mas da permanência. Completou sua formação, ele habilitou-se. É igual escola, ele habilitou-se, formou-se um ser íntegro, inteiro, foi aprovado. Íntegro, inteiro, não parcial, um ser pesado. Um ser pesado. Essa habilitação é conquistada com o acesso e a persistência na permanência até completar o caminho. Até completar o caminho. Até completar o caminho. Vamos concluir agora a palavra ali em Êxodo, no capítulo 20. Lá no finalzinho, Mateus já leu aqui, no finalzinho de Êxodo 20. Versículo 22. Então disse o Eterno a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco, referendando ali Deuteronômio 5. Não fareis outros deuses comigo. Deus de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás.
e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo o lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei no relacionamento. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre elas levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Ou seja, não é o seu conhecimento, não é a sua intervenção, é do jeito que eu estou falando. Não da forma que você vai dar. Exatamente, você não vai formatar. Não. Eu é que dou o tom. É isso aí. Foi isso que Paulo aprendeu ali, que a gente acabou de ler. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante de ti. Tinha que ser uma rampa, né? Para que suas más intenções não aparecessem diante do Eterno. Enquanto nós estivermos num caminho de relacionamento com o Eterno, nós precisamos cuidar para que essa intenção dê lugar a uma coisa positiva. Os pais ensinam que os 2 mandamentos após as 10 palavras trazem uma conotação negativa. Não fazer ídolos e erguer o altar da terra. É negativo porque é algo que se pisoteia, né? Algo que está debaixo dos pés. Isso nos ensina que a primeira fase do crescimento espiritual deve ser negativa. A primeira fase do crescimento espiritual deve ser negativa. É necessário descartar os desejos pessoais e os caprichos se quiser se aproximar de Elohim. Aquela roupagem, aquela má intenção que está debaixo das suas vestimentas, que você não deve deixar ver aqui subindo as escadas, o mau interesse do coração, isso deve ser deixado de lado. Desejos descontrolados, caprichos, a forma particular de pensar, isso tudo tem que ser deixado de lado. Isso tudo age como um vácuo, um vazio espiritual que permite a santidade da Torá penetrar. Como é que funciona o vácuo? Se esvazia, diminui a pressão, a matéria que estava em volta desse local, que diminuiu a pressão do pecado, a pressão da desordem, a pressão do desarranjo mental, dos maus desejos, dos maus procedimentos. Você esvazia isso. Você tira, diminui a pressão. E a pressão de tudo que está em volta invade esse lugar e toma conta. Até que fique igual o ambiente de dentro e o ambiente de fora. A boca e o coração. Então, se eu, com as minhas falhas, estou me colocando diante do Eterno, tenho serviços, participo dos serviços, faço o que precisa ser feito, então eu consigo me desfazer, confessando os meus pecados, dessa maldade que está dentro de mim, e ao redor disso só tem mandamentos, e é esse mandamento, a Torá, que entra para dentro desse coração. Mesmo nessa situação, é isso que nós precisamos fazer, é nos apresentar de uma maneira despida diante do Eterno, mas revelando todas essas questões, para que Ele possa nos preencher, e assim fazer com que na nossa boca saia o que do nosso coração está cheio, correto, de maneira que possa ser aceito diante de Adonai. Amém? Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, nós somos gratos, ó Pai, pelo nosso povo Israel, pela sua palavra, pela sua Torá, por todo o cuidado e pela paciência elástica com a qual o Senhor tem nos tratado. Dá-nos, ó Pai, um coração para entender toda a sua palavra e que possamos aproveitar toda essa oportunidade. Que cada um, ó Pai, possa tomar a taça da salvação e se apresentar diante da Tua presença com sacrifícios de louvor, com sacrifícios de agradecimento, com sacrifícios...